Sejam muito bem-vindos ao Jameson Books, o seu canal de audiobooks lésbicos. O episódio anterior de Mudanças de Plano foi emocionante. Você viu que a Elizabeth quis saber mais sobre a história da Marcinha. E ela ficou intrigada porque a menina tem o mesmo sobrenome de casada, da sua irmã Margaret. Além do sobrenome, a menina também é parecida fisicamente com a Margaret. E com isso, a Elizabeth começa a crer que a menina é descendente da irmã dela. Elizabeth decide investigar a origem da menina. Enquanto isso, a Lívia sente um forte carinho pela Marcinha e começa a pensar em proteger e ajudar a menina. Um pouco mais tarde, a Lívia recebe uma mensagem da professora Salete com o dossiê da menina. Ao abrir o documento, o pessoal da fazenda descobre detalhes dolorosos sobre a vida da Marcinha. A menina é criada entre abrigos e famílias acolhedoras, com várias trocas de lares em pouco tempo. O dossiê revela que a menina não tem vínculos familiares reconhecidos e o local de nascimento dela é desconhecido. Eles também descobrem que a escola da Marcinha é paga por um fundo privado, mas o documento tem informações omitidas por sigilo judicial. Mas o dossiê também traz boas notícias. A Marcinha é uma criança brilhante, inteligente e resiliente. E no final do dossiê tem o nome e o telefone de uma advogada. Mas o que deixa todos intrigados é que a Marcinha está ligada a um incidente na Flórida, que é o mesmo estado onde o circo da Margaret pegou fogo há décadas atrás. Assim que terminam de ler o dossiê, a Elizabeth quer levar essa história mais a fundo e então convida a juíza Sammy para o café da manhã. A juíza Sammy é uma mulher influente e velha amiga da Elizabeth. Enquanto isso, em Nova York, Alexa recebe mensagem da Paula, que se diz arrependida da traição. Lexa não responde à mensagem da Paula e, diante da falta de resposta, a Paula liga para a Prica pedindo apenas 5 minutos de conversa com Alexa. Durante a ligação, a Prica tenta proteger Alexa e deixa claro que ainda não é o momento certo para uma conversa entre Paula e Lexa. Depois da ligação, Lexa chora e Prica permanece ao lado dela, até que as duas adormecem no sofá da sala. Na manhã seguinte, elas são acordadas pela pequena Alice, trazendo um momento leve e divertido para a história. Alice reclama dos irmãos menores e diz que quer ter um irmão mais velho, e a pequena garota tenta convencer Alexa a trocar um game por uma irmã de 8 anos. Antes que Lexa prometa o que não poderá cumprir, a Prica conta à filha que no fim de semana elas irão para a fazenda da Elizabeth, na Carolina do Norte. Alice fica feliz com a viagem, mas logo demonstra tristeza ao perceber que Martin talvez não vá com a família. Mais tarde, Prica e Lexa conversam sobre o quanto Alice já está sentindo a ausência da Martin. Revoltada com a atitude da esposa, Prica decide confrontar a Martin e exigir que ela volte a priorizar a família. Enquanto isso, na sede da corporação Larsen, em Nova York, Martin está totalmente mergulhada em reuniões e decisões importantes da empresa, quando recebe a ligação da Prica. Na conversa entre as duas, Prica exige que a Martin volte cedo para casa e viaje com a família no dia seguinte para a Carolina do Norte. Martin é resistente à viagem, mas Prica faz um ultimato. Se ela não viajar para a Carolina do Norte, junto com a família, o casamento delas poderá chegar ao fim. Realmente o clima esquentou em Nova York. Enquanto Alexa tenta se recuperar do fim do relacionamento dela, tudo indica que a Prica e a Martin enfrentarão uma crise séria no casamento. E de volta à fazenda da Elizabeth, o dia começa com a juíza Sammy chegando para o café da manhã. Elizabeth pede a Sammy ajuda para descobrir a verdade sobre a Marcinha.
Além disso, Elizabeth admite que está pensando em adotar a menina. Sammy promete investigar o processo sigiloso da menina e buscar informações com a advogada que é citada no dossiê. Mas a juíza alerta a Elizabeth que, devido à idade, ela não poderá adotar a menina. Georgia, então, avisa que se a Elizabeth não pode adotar a Marcinha, então a menina será adotada por ela e pelo John. A atitude da Georgia surpreende o John, e tudo indica que a situação está começando a tomar um rumo ainda mais delicado. A juíza Sammy percebe o clima pesado e então explica que a adoção não depende apenas de vontade, dinheiro ou poder. A juíza garante que vai tratar o caso com urgência e orientará a família assim que tiver novas informações. E enquanto tudo isso acontece, a Lívia reconhece que está profundamente ligada a Marcinha. Lívia percebe que não sente apenas compaixão pela menina, mas um desejo real de proteger a menina e ter ela por perto. Ao ouvir Elizabeth e depois a Georgia falando em adoção, Lívia sente um misto de emoções. Lívia quer que a Marcinha seja a filha dela, mas esse desejo pode trazer novos conflitos, principalmente porque ela teme que a Amy fique contra essa decisão. Agora, além do mistério sobre a origem da Marcinha, nasce um novo impasse dentro da própria família. Quem realmente ficará com a menina se ela não tiver parentes vivos? E antes que a Lívia possa lidar com tudo isso, surge mais uma situação inesperada, vinda de Los Angeles. Adele também fica interessada em adotar a Marcinha. Adele se emociona com a situação da menina, ao contar para a Jolie a descoberta de uma possível descendente da irmã da Elizabeth, que vive em um orfanato. A conversa toma um rumo inesperado quando Adele sugere que ela e a Jolie adotem a Marcinha. Jolie não gosta do que ouve, mas Adele parece determinada a aumentar ainda mais a família delas. Você está na segunda temporada de Mudanças de Plano. Se ainda não assistiu à primeira temporada, eu vou deixar o link na descrição para você maratonar essa história, que já conquistou o coração de tanta gente. No canal Jameson Books você encontra outros audiobooks, com mulheres apaixonantes, com muita representatividade lésbica e histórias que emocionam. E se você está chegando agora no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas publicações. Agora, se ajeita aí, coloca os fones, aumenta o volume e vem comigo para mais um episódio dessa temporada. Capítulo 21, Priscila Larson. Eu respirei fundo, assim que eu terminei a minha conversa ao telefone com a Martin. Acho que eu fui um pouco dura, eu disse, olhando para o celular na minha mão. Um pouco? Lexa perguntou-me olhando com seriedade. Talvez eu tenha sido muito dura. Prica, você praticamente disse para ela, ou você entra no jatinho amanhã, ou o nosso casamento acabou. Ok, Lexa, eu reconheço que fui dura com a Martin, mas ela precisa entender que a nossa família também é prioridade. Nisso eu concordo com você. Fiquei pensativa, relembrando a minha conversa com a Martin. Provavelmente Alexa percebeu a minha tristeza. Mas vamos lá, Prica, se alegre porque hoje nós temos uma festa para irmos. Eu sorri para ela. Sim, minha amiga, hoje nós iremos para uma festa de solteiras em Manhattan. Hoje nós só precisamos nos divertir. Vamos sair, beber alguma coisa, e esquecer os perrengues dos nossos casamentos. Exatamente. E tem uma casa de show super badalada, aqui em Manhattan. Eu já convidei a Martin para irmos lá algumas vezes, mas ela sempre está ocupada. Bem pelo visto, finalmente hoje você vai conhecer esse lugar. Eu vou conhecer o lugar, e você vai conhecer pessoas muito interessantes.
Não lembro quando foi a última vez que eu saí para pegar alguém. Eu ri do que Alexa disse. Acho que eu não tenho mais jeito para isso. Bem, hoje nós iremos descobrir se você ainda tem jeito, ou não. Eu disse, e puxei a minha amiga pelas mãos, porque já está na hora de sairmos para o almoço. Georgia Larsen. Hoje, quando a Sammy avisou a Elizabeth que ela não poderá adotar a Marcinha, eu achei certo que a menina fique comigo e com o John. O John pareceu não gostar do que eu disse, mas sei que bastará 10 minutos na presença da pequena, que ele irá se derreter todo. Nesse momento eu acredito que o John está achando que eu agi por impulso, mas isso não é verdade. A Elizabeth não pode adotar a menina, e pela idade avançada dela, eu acho melhor que outra pessoa da família fique responsável pela menina. E tem também o fato da Lívia, que me parece já estar totalmente envolvida com a Marcinha. E eu não tenho certeza se a Amy verá com bons olhos, se o pedido de adoção partir da Lívia. Já eu, confesso que agora estou me sentindo muito feliz. Será muito bom ter novamente uma criança em casa. Quando a Amy, Prica e Jolie eram crianças, eu sempre tentei ser uma mãe presente, mas confesso que não foi fácil conciliar maternidade com os compromissos das empresas. Me sinto muito privilegiada em ter a Marcinha como filha, e ela ainda sendo praticamente uma cópia de uma das minhas filhas. Há uma hora atrás, a Elizabeth me avisou que é quase certo que a menina passe o final de semana na fazenda. A pedido da Sammy, o tribunal da comarca emitiu um mandato, solicitando ao orfanato onde a Marcinha está, que libere a menina para passar o final de semana na fazenda. Eu estava pensando nisso, quando vi a Amy chegando em casa. Assim que me viu sentada na sala, ela veio até mim e me abraçou. E como eu estou a sós com ela, percebi que é uma ótima oportunidade para eu tirar a limpo, algo que está me intrigando. Que bom que você está aqui, Amy, porque nós precisamos conversar. A Amy me olhou com desconfiança, porque ela me conhece muito bem, para saber que teremos uma conversa séria. Conversar agora, mãe? Agora, Amy. Eu disse com um tom de voz firme o suficiente, para ela entender que o assunto é sério. Amy desfez o nosso abraço, cruzou os braços e se ajeitou melhor no sofá. O que foi que eu fiz dessa vez? Eu olhei para ela por alguns segundos antes de falar, porque eu sei que quando a Amy começa a se defender antes mesmo de ser acusada, é porque tem algo ali. Por que você está implicando tanto com a Marcinha? Eu perguntei, sem fazer cerimônias. Eu não estou implicando com ninguém. Você não está? Não, mãe, eu não estou. A Amy passou as mãos pelos cabelos, da mesma forma que eu vi a Marcinha fazendo, no dia em que eu fui na escola. Eu só acho estranho todo mundo agir como se essa menina fosse da família. Eu fiquei em silêncio, olhando para ela. Ela tentou sustentar o meu olhar, mas desviou depois de alguns segundos. Amy, eu te conheço. Mãe, por favor, não começa. Não começa o quê? A implicar com coisas que não estão acontecendo. Amy, vamos tentar de novo. Ela respirou fundo, ao ouvir o que eu disse, da mesma forma que ela fazia quando era criança. Mãe, eu não estou implicando com a menina. Está sim. Eu não estou. Você está chamando a menina de feia, e sem classe, como se você estivesse na 5ª série. Amy não me respondeu. Você começou a implicar com a menina, porque o Maicon disse que eles são namorados. Eles não são namorados. Ele já me disse que não quer casar com ela, é só coisa de criança. Exatamente, Amy. É coisa de criança, mas por que você continua implicando com a menina? E não venha me dizer que você não acha a menina parecida com você, porque tenho certeza que você já percebeu que ela é a sua cara. Amy ficou em silêncio. Ela não disse nada, então eu percebi que estou chegando perto da verdade. Amy, está tudo bem, querida. Me diga, o que tem na Marcinha que te aflige? Não tem nada com ela, mãe. Se não é com ela, e nem com o Maicon, então é com a Lívia, é isso? Ao ouvir o que eu disse, o olhar da Amy mudou na mesma hora.
Ela não disse que eu estava certa, mas também não negou. Eu olhei com ternura para ela. Você já percebeu que a Lívia quer adotar essa menina, não percebeu? Amy passou novamente a mão pelo cabelo. E novamente esse gesto me fez lembrar da Marcinha. A Lívia nunca disse isso. Ela não precisa dizer. Se para mim já está claro, imagine para você que conhece ela muito melhor do que eu. A Lívia nem conhece essa menina direito. Viu ela apenas 2 vezes, e já quer ser a mãe dela. Mãe, nós mal sabemos quem essa menina é. A Lívia tem um coração muito bom, então é normal ela ter se afeiçoado à menina. Nós não sabemos a história dela. Nem sabemos se ela realmente é órfã. Realmente, Amy, nós ainda não sabemos a história da Marcinha. Então por que todo mundo está agindo como se ela já fosse parte da família? Porque talvez ela seja parte da nossa família. Tudo leva a crer que sim. Ou talvez ela não seja. A resposta da Amy foi rápida. Por isso que a Elizabeth pediu ajuda para Sammy, pra gente descobrir a verdade sobre essa menina. Amy me ouviu, mas não disse nada. Você está com medo da Lívia se machucar, é isso, né? Claro que estou. A Lívia já está se envolvendo demais. E isso é ruim? Pode ser ruim. E se essa história de parentesco não existir? Pode não existir mesmo. E se essa menina tiver família? Há uma possibilidade disso acontecer. E se ela for adotada por outra família? Agora a voz da Amy estava mais baixa. A Lívia vai ficar destruída. Eu olhei para Amy e percebi o quanto ela ama e se preocupa com a Lívia. Veja só, Amy, são muitas possibilidades do que pode acontecer. Nós realmente saberemos mais sobre a Marcinha, assim que descobrirmos o que há no processo que está sob sigilo judicial. Talvez isso seja rápido, ou talvez isso demore. Enquanto isso, a Lívia vai continuar preocupada com a Marcinha. A Lívia só quer proteger uma menininha que não tem ninguém por ela. Mas pelo que eu estou percebendo, você prefere afastar a menina, antes que a Lívia se envolva mais, é isso mesmo? Eu não sei o que eu prefiro, mãe. Você sabe sim. Eu só não quero ver a Lívia sofrer, já que nem sabemos o desfecho dessa história toda. Então você está sendo antipática com a Marcinha, para frear as vontades da Lívia. Amy ficou em silêncio por alguns segundos. Depois ela respirou fundo, antes de voltar a falar. Eu não odeio a menina, mãe. Eu sei que não, Amy. Isso nem passou pela minha cabeça. A Marcinha parece ser uma boa criança. Eu tenho certeza que ela é uma ótima criança. Apesar de tudo que essa menina já passou, eu tenho certeza que ela é uma criança maravilhosa. Mas a Lívia já está se preocupando com ela, como se fosse filha dela. E se um dia ela realmente for? Uai, você e o papai não vão adotar a Marcinha? Eu só te fiz uma pergunta. Amy balançou a cabeça dela em negação, e não respondeu a minha pergunta. Ela olhou para mim. A Lívia falou alguma coisa para você? Ela não me disse nada, mas eu pude perceber. Então eu estou certa. Sobre o quê? Sobre a adoção. Temos que esperar a Lívia falar o que realmente ela está sentindo. Eu só espero que no final disso tudo, ninguém saia machucado. Eu não tive tempo de responder, porque o meu celular tocou. Olhei para a tela do celular, e vi que a ligação é da Jolie. A Amy também olhou para a tela do celular. Será que aconteceu alguma coisa com a Adele? A Amy disse, sem esconder a preocupação dela. Eu senti o meu coração acelerar. Oi, bebê, está tudo bem? Eu perguntei atendendo o celular no viva voz. Ei, mãe, que história é essa, de você e o papai quererem adotar uma menina, que vocês mal conhecem? Jolie me perguntou, e confesso que eu pude sentir o ciúme estampado na voz dela. Mas antes que eu pudesse dizer alguma coisa, eu ouvi o riso alto da Amy.
ecoando pela sala da casa da Elizabeth. Jolie Larsen. Depois do almoço eu deixei a Adele na fundação, e voltei para a sede da corporação. Confesso que a tarde demorou para passar, mesmo com várias reuniões ocupando a minha agenda. Eu mal consegui prestar atenção nos assuntos que eram tratados em cada reunião. A toda hora vinha na minha cabeça a Adele falando na adoção de uma menina de 8 anos. Assim que terminou a minha última reunião, eu voltei para minha sala, e então resolvi tirar essa história de adoção a limpo. Veja só se tem cabimento a adoção de uma criança, a essa altura do campeonato. Eu disse para mim mesma, pegando o meu celular. Suspirei, encostei na cadeira e liguei para minha mãe. Ela não demorou para atender. Oi, bebê, está tudo bem? Minha mãe disse do outro lado da linha. Ei mãe, que história é essa, de você e o papai quererem adotar uma menina que vocês mal conhecem? Assim que acabei de perguntar isso, eu ouvi uma risada alta, vindo do outro lado da linha. Não tive dúvidas para perceber que o telefone da mamãe estava no viva voz, e a Amy está com ela. Sim, Jolie, o seu pai e eu estamos pensando em adotar uma menininha. A Marcinha é uma garotinha de 8 anos, que é uma gracinha. E tudo indica que ela é descendente da irmã da vovó Betty. Pensando em adotar mãe? Isso tem cabimento? A Jolie está com ciúmes. Amy disse e percebi que ela estava com dificuldade para segurar o riso dela. Não estou com ciúmes, só acho que essa não é uma boa ideia. E por que essa não é uma boa ideia, bebê? Bebê diz pra nós, porque essa não é uma boa ideia. Amy perguntou, e eu mal consegui entender o que ela disse, já que as palavras da Amy saíram com dificuldade, por causa da risada alta dela. Amy, você pode ficar quieta por 2 minutos? Eu estou conversando com a mamãe. Jolie, você me ligou para perguntar da adoção? Mãe, eu só quero entender. Entender o quê? Por que vocês querem adotar essa menina? Porque ela precisa de uma família. Porque ela provavelmente deve ser parente da Elizabeth. E provavelmente os juízes irão negar a guarda para sua avó, por causa da idade dela. Tá bom, e você e o papai são jovens. Você está nos chamando de velhos. Antes que eu pudesse responder, eu ouvi a Amy gargalhando do outro lado da linha. Mas isso está ficando muito interessante. Amy, eu já pedi para você ficar quieta. Seu pai e eu podemos não ser jovens, mas estamos bem de saúde e também fisicamente, para termos mais uma filha. Mãe, vocês já têm 3 filhas. E daí, bebê? É bebê e daí? E daí que criar uma criança pode parecer fácil, mãe, mas não é. E você está me dizendo isso, baseada em quê? Quantas crianças você já criou, Jolie? Mamãe, Adele está grávida de 5. Pois é, Jolie, eles ainda vão nascer. Pois talvez você não saiba, mas eu já criei 3 filhas. E sim, seu pai e eu temos plenas condições de criar a 4ª filha. Amy riu de novo, já eu revirei os meus olhos ao ouvir o que a minha mãe disse. Não se preocupe, bebê. A Marcinha é uma menina doce, que já passou por muita coisa. Ela precisa de uma família, e nós seremos essa família para ela. Depois que eu ouvi o que a minha mãe falou, eu fiquei em silêncio, porque me parece que ela já está decidida a adotar a menina. E então? E então nada, mãe. Nada mesmo. Mãe, eu só acho estranho. Estranho, bebê? Sim, mãe, é estranho. Pois eu acho que não tem nada de estranho, nos nossos pais quererem adotar uma criança. A mamãe e o papai são capazes. Eles são jovens, e não têm mais obrigações com as empresas, então eles têm tempo livre para dedicar à menina. O papai e a mamãe têm condições para criarem a Marcinha. E na real,
você só está com ciúmes, Jolie. Eu não estou com ciúmes. Ah, você está sim, e você está com ciúmes porque você vai deixar de ser o bebê da mamãe. Não estou com ciúmes porra nenhuma. Você está sim. Não estou. Ah, você está sim. Ei, vocês duas, podem parar com essa teima agora mesmo. Minha mãe falou, e tanto a Amy quanto eu, ficamos em silêncio. Jolie, você sabe que ninguém vai substituir você, não é mesmo? Eu sei disso, mãe. Então por que essa reação? Eu não estou tendo reação nenhuma. Jolie, você ligou para me cobrar satisfação. Mãe, eu só liguei para conversar. Você ligou, e já foi emparedando a mamãe. Amy, deixe eu conversar com a sua irmã, por favor? Desculpa, mãe, vou deixar o bebê falar. Amy disse e voltou a rir. Confesso que a atitude dela está começando a me irritar. Respirei fundo mais uma vez. Mãe, você realmente quer fazer isso? Sim, eu quero, Jolie. Você já pensou nas consequências? Uma criança vai tirar a liberdade sua e do papai. Seu pai e eu já criamos 3 filhas, e nunca nos sentimos presos. E agora que ele e eu estamos aposentados, nós teremos todo o tempo do mundo para Marcinha. Pois eu apoio a mamãe e o papai. Mas é claro que você apoia. Eu disse sem conseguir esconder o quanto a Amy está me irritando. Eu apoio totalmente. Não é você quem mora perto do papai e da mamãe. Quero ver quando a menina tiver algum problema, sou eu quem vai ter que correr para ajudar os nossos pais. Não se preocupe, Jolie. Seu pai e eu teremos tudo sob controle. Pelos céus, Jolie, você vai ter 5 bebês. Vão ser o papai, a mamãe e a Marcinha, que vão ter que ir correndo te socorrer. Amy disse, e agora ela não estava mais rindo. Olhe só, bebê, você vai gostar da Marcinha. Tenho certeza que vocês duas serão boas irmãs. E você quer saber o que é mais legal? Tem algo legal nessa história toda? Tem sim, Jolie. A Marcinha é a cara da Amy. A cara da Amy? Coitada dessa criança. Não acho isso legal. Lindona e cheia de classe, assim como eu. Amy disse, e eu senti uma ponta de orgulho na voz dela. Espere aí, Amy. Eu ouvi o que eu acho que eu ouvi? Amy, você pode repetir o que você acabou de falar? Não força a barra, mamãe, o foco aqui é a Jolie. Eu ouvi a minha mãe rindo, do outro lado da linha. Eu fiquei em silêncio, porque eu não entendi o que está acontecendo entre ela e a Amy. Jolie, você não precisa se preocupar, porque você sempre vai ser a minha filha. Eu sei, mãe. Jolie, você sempre vai ser a filha mais mimada. Esse título a Marcinha vai ter que se superar muito, para ela conseguir arrancar de você. Acalhe essa sua boca, Amy. Eu disse, sem esconder a minha irritação. No final de semana, se tudo der certo, você conhecerá a Marcinha. Eu vou conhecer? Você e a Adele estarão aqui no final de semana, não é mesmo? Sim, nós iremos. Nós entramos com pedido judicial aqui na comarca, para que a Marcinha venha o final de semana para cá. O juiz já deu o parecer favorável, nós só estamos esperando o orfanato ser avisado, e então a Marcinha estará aqui na fazenda. Eu não acredito que vocês já estão tão adiantados assim. É, Jolie, se prepare porque nesse final de semana, você vai perder o posto de bebê da mamãe. A Amy disse, e soltou uma risada alta e sonora. Realmente ela conseguiu me chatear. Mãe, eu realmente preciso desligar. Não dá de conversar com a Amy por perto. Eu disse, me despedi da minha mãe e encerrei a ligação. Não me faltava mais nada. A menina vai estar na fazenda nesse final de semana. Tenho certeza que a Adele terá crises de choro,
porque vai achar que a menina é coitadinha e blá, blá, blá. Eu disse para mim mesma. E vejam isso, os meus pais já entraram com um pedido de guarda provisória para o final de semana. E onde está a burocracia jurídica, quando a gente precisa dela? Georgia Larsen. A Jolie está morrendo de ciúmes. Amy disse achando engraçada a forma como a Jolie tentou esconder o ciúme dela, durante a ligação telefônica. Pra você ver só, Amy, com tudo isso acontecendo e eu ainda vou ter que lidar com a Jolie enciumada. Eu disse, fazendo graça com a situação. Mas tem algo que realmente me chamou a atenção durante a ligação. E o que foi, mamãe? Você afirmando que a Marcinha é lindona e cheia de classe, assim como você. Ao ouvir o que eu disse, a Amy parou de sorrir. Mãe, eu só estava pegando no pé da Jolie. Era só isso mesmo, Amy? Me pareceu que tem algo a mais. E eu sou capaz de apostar todas as minhas fichas que logo logo, você também estará se rendendo aos encantos da menina. Ok, mãe, eu realmente não posso negar que essa menina é um pouco parecida comigo. A Marcinha é a sua cara, Amy. E dizem que ela é inteligente, tem raciocínio rápido e é uma líder nata, assim como eu sou. Amy disse sem esconder o sorriso de canto de boca. Ouvindo você falar assim, Amy, eu fico me perguntando se essa menina é tão modesta, como você é. Eu falei sem esconder a ironia na minha voz. Amy riu do que eu disse. Amy, tudo indica que final de semana a Marcinha estará aqui conosco. Então me prometa que você vai pegar leve com ela. A Marcinha é apenas uma menina que não tem ninguém. Então não custará nada a você ser agradável e gentil com a menina. A Marcinha só precisa de amor e carinho. Já eu ficarei de olho em você, então pense 2 vezes em como você tratará ela. Olhe só, mamãe, depois da conversa com a Jolie, eu até estou achando legal essa menina ser a minha irmã. Eu apoio que você e o papai adotem a Marcinha. Você apoia porque é o certo a fazermos, ou você apoia porque só quer ter motivo para implicar com a Jolie? Não posso negar que será legal ver a Jolie perdendo o lugar de caçulinha da família. Ah tá, então você vai nos apoiar, só para poder implicar com a Jolie? Mamãe, se você e o papai querem adotar a Marcinha, eu não me oponho. Vocês têm o meu aval. Eu olhei com desconfiança para a Amy. Me parece que a Amy está sendo sincera no que ela está dizendo, mas posso sentir que tem algo a mais, que está fazendo com que a Amy aceite a Marcinha na nossa família. A Amy olhou para mim e percebeu a minha desconfiança. O que foi agora, mãe? Você só está concordando com isso, porque assim a Lívia não pode adotar a Marcinha, não é mesmo? Bem, eu não posso negar que a Marcinha sendo adotada por vocês, vai fazer com que a Lívia repense as vontades dela. Eu continuei olhando para a Amy. Mas será legal, mãe, eu ter uma irmãzinha que é a minha cara. Ah, eu sabia. Você realmente acha a Marcinha parecida com você. Ok, senhora Georgia, a menina é parecida comigo, mas a tia Margarete também era. E desde que eu nasci, até hoje, somente a vovó Beth é quem fazia essa ligação. Eu nunca vi vocês fazendo comparações entre a tia Margarete e eu, como vocês estão fazendo agora, entre mim e a Marcinha. Bem, em minha defesa, eu só posso dizer que somente agora é que eu vi a foto da Margarete. Eu sempre ouvi ela falando o quanto a irmã dela era parecida com você, mas até então eu não tinha visto nenhuma evidência. Percebi que a Amy ia dizer algo, mas nesse momento a Olivia entrou na sala. Oi, Georgia e Amy. Desculpem interromper a conversa de vocês, mas a Elizabeth pediu para vocês 2 irem até o escritório dela. A vovó Beth quer falar conosco? Sim, ela quer. A Sammy acabou de ligar para ela, e parece que a Elizabeth tem novidades sobre o caso da Marcinha. Ao ouvir o que a Olivia disse,
Eu me levantei rapidamente e fui para o escritório da Elizabeth, porque não posso negar que estou muito curiosa com o que a Elizabeth tem para nos dizer. Galera, eu sei que a história está interessante e a curiosidade em torno da Marcinha está aumentando. E eu prometo que logo vocês saberão o que a Sammy e a Elizabeth conversaram. Mas antes disso, deixa o seu like para ajudar o canal Jameson Books a crescer e se fortalecer. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa paradinha e já se inscreve aqui no Jameson Books. Se inscreve no canal, mas não se esquece de ativar o sininho para não perder as próximas publicações. Agora vou dar um tempinho para você se inscrever e deixar o like. Então agora que você já está inscrito e já deixou o like, então bora lá para a continuação da história. Capítulo 22. Georgia Larsen. Amy e eu fomos para o escritório da Elizabeth, e assim que chegamos, ela começou a nos contar sobre a conversa dela com a Sammy. Acabei de falar com a Sammy, e nesse momento, o oficial de justiça está indo para o orfanato da Marcinha, para entregar a ordem judicial. Se for da vontade da menina, ela passará o final de semana conosco. Poxa, Elizabeth, que notícia boa! É sim, querida, e eu mal posso esperar o momento que eu finalmente vou ver essa menina, com os meus próprios olhos. Elizabeth disse, e eu percebi que a voz dela estava carregada de emoção. Os olhos dela também não esconderam o quanto ela ficou emotiva com essa notícia. Vovó, se acalme, nós ainda não temos certeza se a menina faz parte da nossa família. E sobre isso, eu também tenho mais notícias. Então nos conte. Hoje, depois do almoço, a Sammy me mandou mensagem pedindo uma cópia do dossiê da Marcinha. A Lívia enviou o documento para o tribunal da Sammy. Eles leram todo o documento e entraram em contato com a advogada que aparece no dossiê da menina. Ao ouvir o que a Elizabeth contou, eu senti o meu coração acelerar, porque eu tenho certeza que essa advogada poderá nos dar muitas informações sobre o passado da Marcinha. E o que essa advogada disse, vovó? Ela contou que o fundo que paga os estudos da Marcinha não é um fundo qualquer. Esse fundo foi criado por decisão judicial. Decisão judicial? Foi o que a advogada disse para Sammy. Mas por que um juiz decretaria a abertura de um fundo para pagar os estudos de uma garotinha órfã? Porque a família da Marcinha morreu em um acidente de carro. Pelos céus, que tragédia horrível! A advogada contou que o acidente aconteceu na Flórida. Por isso que no dossiê estava escrito que o caso está ligado ao incidente na Flórida. Isso mesmo, Amy. E no carro estavam o pai da Marcinha, a mãe dela e a avó materna. Todos morreram. Sim, todos morreram. E a Marcinha? A menina também estava no carro. O acidente foi brutal. A advogada não deu muitos detalhes, ela disse apenas que foi um acidente fatal. Nessa época, a pequena tinha apenas 2 anos de idade. Só 2 anos. Praticamente a mesma idade da Ada. Ao ouvir o que a Amy disse, o meu coração ficou ainda mais aflito. A Sammy disse que a Marcinha foi a única sobrevivente do acidente. E desde então não se soube de nenhum parente vivo da menina, por isso que ela está no sistema de abrigos. Espere aí, vovó, tem algo que não está fechando nessa história. Se existe um fundo que financia o estudo da Marcinha, então alguém deve saber quem é essa menina. Isso mesmo, Amy. A Sammy também chegou nessa conclusão. Mas isso a advogada não quis revelar, porque vai expor os clientes dela. A Sammy acredita que no processo estará a resposta para essa pergunta. Mas a juíza Sammy poderia ter obrigado a advogada a contar tudo o que ela sabe. Ela não pode, querida. Primeiro, porque elas não estavam em uma audiência no tribunal. E segundo, porque a lei garante o direito ao silêncio. A Sammy pode fazer perguntas,
mas a advogada não é obrigada a revelar informações que possam comprometer ou expor quem ela representa. A advogada disse que isso vai expor os clientes dela, e isso me faz pensar que é bem provável que são eles que estão colocando o dinheiro no fundo que paga a escola da Marcinha. Mas por que essas pessoas não querem, ou não podem aparecer? Me parece que esse processo vai nos revelar muitas coisas. A Sami acredita que sim. Os assessores dela já estão lendo o processo. Então logo a gente vai saber quem é essa menina. Eu tenho esperança que sim, Amy, minha criança. Eu olhei pela janela do escritório da Elizabeth. O sol da tarde já começava a descer no horizonte. A Sami disse que até domingo talvez ela já tenha as respostas que estamos procurando. Tudo isso em um final de semana? Quando uma juíza como a Sami resolve investigar alguma coisa, então as coisas costumam andar rápido. Isso é verdade, Geórgia querida. E essa história da Marcinha está mexendo com todo mundo, inclusive com a Sami. Quando soubermos o que tem no processo, tenho certeza que muitas coisas ainda vão vir à tona. Tenho medo de não estar preparada para tudo o que ainda vamos descobrir. E eu não consigo acreditar que essa menininha já passou por muitas coisas. Aos 2 anos de idade, a criança ficou sozinha no mundo. A Marcinha já passou por mais coisas do que qualquer pessoa adulta deveria passar. Imagine então, uma criança de apenas 8 anos de idade. Eu falei sentindo a angústia tomando conta do meu corpo. Só 2 anos. Praticamente a mesma idade da Ada. Amy disse baixo, repetindo o que ela tinha falado há poucos minutos atrás. Pela memória da minha irmã, eu não vou permitir que essa menina volte a sofrer. Geórgia, minha querida, você estava falando sério quando disse que adotaria a menina no meu lugar? Sim, Elizabeth, eu quero muito adotar a Marcinha. Eu já queria isso antes de saber do acidente na Flórida, e que a menina não tem ninguém desde os 2 anos de idade. Agora, com esses fatos novos, eu me sinto ainda mais motivada para cuidar dessa menina, e dar para ela toda a felicidade que ela não teve até agora. Geórgia, eu me alegro ao ouvir isso, e te agradeço por trazer a menininha para perto de mim. Tudo indica que a Marcinha ficará o final de semana aqui na fazenda. Por 2 dias ela estará segura e em um lugar confortável. Mas independente do que esteja nesse processo, na segunda-feira pela manhã, eu pedirei aos meus advogados que entrem com o pedido de guarda provisória da menina, até que o seu processo de adoção seja concluído. Você está certa, Elizabeth. Nós precisamos garantir que a Marcinha fique conosco. Eu vou avisar os meus advogados que o John e eu iremos adotar a Marcinha. E na segunda-feira, os seus advogados e os meus entrarão com os pedidos de adoção e também de guarda provisória. A Marcinha já esperou demais. E se ela não for descendente da tia Margarete? Para mim isso não importa mais, Amy. Independente de quem a Marcinha seja descendente, a partir de agora ela será da nossa família e ponto final. Não importa o que teremos que fazer, mas a Marcinha será uma Larsen. Você está coberta de razão, Geórgia. Mesmo que a garotinha não seja descendente da Margarete, ela será muito bem-vinda por aqui. Elizabeth e eu nos olhamos e sorrimos, e desde que eu entrei no escritório dela, pela primeira vez eu senti o meu coração se aquietar. Então agora vamos esperar notícias do oficial de justiça. Confesso que estou muito curiosa para saber como foi lá no orfanato. Eu disse para elas, no mesmo momento que ouvi um bip ao meu lado. Era o celular da Amy. A Lívia enviou uma mensagem dizendo que estava indo para a escola do Maicon, buscar o meu neto. Lívia Gonçalves Larsen. Eu cheguei na escola do Michael, um pouco antes do horário do término das aulas. E assim que entrei no pátio, eu vi a Marcinha sentada. E agora que eu li o dossiê dela, eu me senti ainda mais afeiçoada à menina. Assim que me viu, ela sorriu, e veio até mim, me abraçando.
Senti os bracinhos da Marcinha contornando o meu corpo. E novamente a sensação reconfortante invadiu o meu corpo. Agora não é mais uma sensação estranha, mas sim uma sensação boa, porque agora eu entendo que essa menina terá papel importante na minha vida. Oi, Dona Lívia. Ela disse, me resgatando dos meus pensamentos. Ei, Marcinha, como você está? Eu estou bem, Dona Lívia. Ela respondeu muito empolgada. Ao olhar para ela, eu fiquei me perguntando como uma criança que já passou por tantos lares acolhedores e orfanatos, pode responder que está bem? Ela e eu fomos nos sentar em um banco no pátio da escola. Você está esperando a sua van? Eu perguntei para ela, porque percebi que assim que nós nos sentamos, ela olhou atentamente para um dos portões da escola. Sim, eu estou. Ao ouvir a resposta dela, eu me senti entristecida ao imaginar a menina indo para o orfanato. Durante a tarde, a senhora Elizabeth me avisou que a juíza Sammy estava tentando expedir o mandato judicial para a menina passar o final de semana na fazenda, mas depois disso eu não conversei mais com a senhora Elizabeth, então não sei se a Marcinha estará conosco nesse final de semana. E hoje como foi a aula? Eu perguntei para ela, tentando puxar assunto. Foi bem legal porque hoje nós tivemos várias horas de matemática. Estou vendo que você gosta de matemática. Eu amo matemática. E do que mais você gosta? Gosto de redação. Ah, então você gosta de escrever. Sim, eu gosto de escrever em vários idiomas. E quais os idiomas que você mais gosta? Bem além do inglês, eu gosto de espanhol e também de alemão. Que interessante. A minha esposa gosta também de falar em alemão e em espanhol. Uai, porque ela não ensina o Michael? Ele está com dificuldades em idiomas. Eu acho que o Michael é como eu. Ele não se interessa muito por outros idiomas. Ele me disse que quando vocês viajam para o exterior, é sempre a Dona M quem pede a comida para ele, ou vai na loja comprar as coisas para ele. Isso é verdade. E você, pensa em um dia ir conhecer outros países? Eu quero sim. É por isso que eu gosto de estudar outros idiomas. Porque se um dia eu for viajar, eu posso conversar com as pessoas que moram no exterior. Ah, então você vai ser uma médica, que vai viajar para o exterior. Eu vou ser sim, Dona Lívia. Ela disse e sorriu para mim. Eu percebi que a Marcinha não é apenas uma criança sonhadora. Ela é determinada. E ao conversar com ela, eu percebi como ela se expressa bem. O meu filho Maicon tem a mesma idade dela, mas ele não domina as palavras da forma como a Marcinha faz. Oi, Marcinha. Eu ouvi alguém falar perto de nós. Me virei para onde veio a voz, e vi a mulher que dirige a van da Marcinha. Ela carregava uma pequena mala de viagem. Percebi que a mala já estava bem gasta. Oi, senhora Ana. A Marcinha disse e percebi que ela ficou triste ao olhar para a mala. Eu trouxe a sua mala, porque hoje você não vai para o orfanato. A mulher disse, e olhou para mim. Eu vou mudar de orfanato novamente. Marcinha perguntou e percebi que ela se esforçou para não chorar. Senti o meu coração apertar ao presenciar a cena. A mulher se agachou na frente dela, e olhou nos olhos da Marcinha. Não, meu amor, você vai passar o final de semana na casa de uma família. Percebi que a mulher tinha muita ternura ao falar com a Marcinha. O tom de voz dela era muito diferente do tom de voz que ela usou para falar comigo, no dia que eu fui pedir permissão para que a menina fosse para a fazenda. Eu vou para outra família. Um juiz mandou uma carta para mim, e ele disse que tem uma família que quer te conhecer. A mulher olhou para mim, e só então eu entendi que a carta é um mandato judicial. Ei, Marcinha, você quer ir passar o final de semana na minha casa? Eu perguntei, atraindo a atenção dela para mim. Na sua casa, Dona Lívia. Mas o juiz disse que eu vou para a casa de outra família. Não, meu amor,
Você vai para a casa dos Larsens. Na fazenda do Maicon? Sim, querida, você vai para a fazenda onde nós moramos. Ao ouvir o que eu disse, a Marcinha abriu um sorriso e me abraçou. Isso é um sim? Você quer ir passar o final de semana na minha casa? Eu quero ir sim, Dona Lívia. Ela me respondeu no mesmo instante em que ouvi a música tocando no sistema de som da escola, indicando que a aula havia terminado. Não demorou para que o pátio da escola ficasse lotado de crianças, e pais ou responsáveis que vieram buscar os alunos. No fundo de um dos corredores eu vi o Maicon e a Salete. A Marcinha também viu os dois. Eu vou lá contar para o Maicon e para a professora Salete que o meu final de semana vai ser na fazenda. Ela falou e saiu correndo na direção dos dois. É Ana, não é mesmo? Eu disse para a mulher do orfanato, me esforçando para lembrar o nome que a Marcinha tinha falado, assim que a mulher chegou na escola. Sim, sou eu. Não se preocupe, Ana, a Marcinha será muito bem cuidada. Senhora Larsen, eu estava falando sério, quando eu disse que pessoas da sua condição social gostam de expor crianças órfãs. Porque a senhora foi levar esse assunto para um juiz. Ana, nem eu, nem a minha família queremos expor a Marcinha. Nós realmente nos preocupamos com ela. E por que essa preocupação repentina com a menina? Porque só agora que ficamos sabendo da existência dela. E tudo indica que há algo entre a Marcinha e a minha família. Assim que eu terminei de falar, eu percebi que ela me olhou com desconfiança. Ana, você pode acreditar em mim. A Marcinha não está indo para minha casa porque estamos com pena dela, ou algo do tipo. No ofício do tribunal, está escrito que vocês vão pedir o reconhecimento familiar dela. Sim, nós iremos pedir o reconhecimento familiar, porque há indícios que a Marcinha pode ser parente da avó da minha esposa. A Marcinha não tem nenhum parente vivo. A mulher disse, e me olhou com desconfiança. Ao menos que eu saiba, ela não tem parentes vivos. Eu contei rapidamente sobre a senhora Margarete, e que a Marcinha tem o mesmo sobrenome de casada da irmã da senhora Elizabeth. E eu também contei como a Marcinha e a minha esposa são parecidas. E Ana, agora que alguns fatos chegaram aos nossos conhecimentos, tudo isso nos leva a crer que existe sim um grau de parentesco da Marcinha com a senhora Elizabeth. Isso não pode ser só coincidência. Eu disse terminando de contar rapidamente o que já sabemos. A senhora Elizabeth é a avó da sua esposa, é isso mesmo? Exatamente. E por acaso ela é a Elizabeth Larsen, a comerciante de cavalos de raça, dona do hipódromo, das redes de hotéis e do shopping luxuoso na entrada da cidade? Sim, é ela mesma. Ela é a mãe do John Larsen, aquele cara que é dono de um monte de empresas. Sim, essa é a senhora Elizabeth. E você está querendo me dizer que essa mulher pode ser alguma tia-avó ou tia-bisavó da Marcinha? Bem, eu não sei qual o grau de parentesco, mas tudo indica que seja nesse nível. Realmente isso seria surreal. Isso será muito bom para a Marcinha, e também para a senhora Elizabeth. Por favor, não gerem expectativas na menina. Não é pelo dinheiro ou pelas coisas que vocês têm, mas sim por ela achar que terá uma família, e depois vocês descobrem que tudo isso é apenas coincidência, e a menina terá que voltar para algum orfanato qualquer. Acho que isso não tem a menor chance de acontecer, Ana, porque mesmo sem conhecer a Marcinha, a senhora Elizabeth já se afeiçoou à menina. E mesmo que ela não seja descendente da senhora Margarete, tenho certeza que a senhora Elizabeth não vai medir esforços para trazer a Marcinha para a nossa família. A Georgia, que é a esposa do John Larsen, e eu também estamos muito apegadas à pequena. Acredito que teremos que esperar apenas os trâmites burocráticos, e se a Marcinha realmente não tiver parentes vivos, nada vai impedir de conseguirmos a guarda legal dela. A Marcinha é uma garota especial. Ela merece ser feliz. Eu ainda conheço pouco dela, mas já posso ver que realmente ela é uma menina muito especial.
Bem, se vocês realmente querem adotar ela, e querem o bem da menina, então podem contar comigo no que for preciso. Ela disse e estendeu a mão dela na minha direção. Eu apertei a mão dela, e nós trocamos sorriso. Eu pude perceber que a Ana apenas quer o bem da Marcinha. Obrigada, Ana, por cuidar dela. Eu disse apertando mais forte a mão dela. Eu ficarei muito feliz se a Marcinha conseguir um lar, com pessoas que amem ela. O sistema é cruel com essas crianças. A Marcinha tem sorte de ter alguém que paga o estudo delas, mas eu ainda tenho mais 2 crianças sob os meus cuidados, e eles não tiveram a mesma sorte que a Marcinha. No seu orfanato tem 3 crianças. Agora eu tenho 3 crianças, a Marcinha e mais 2 garotos. Confesso que eu fiquei curiosa para saber as histórias dos 2 garotos, mas eu não pude perguntar nada, já que a Salete chegou perto de nós. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Ana. A Salete disse, e pude perceber que ela estava bem sorridente. Oi, Salete. Eu disse, e também sorri para ela. E aí, Salete? A Marcinha me contou que vai passar o final de semana na fazenda, e ela está bem empolgada com isso. O Maicon também gostou da novidade, e agora os 2 estão lá contando para os outros professores. Ela disse apontando para um canto do corredor, onde eu pude ver a Marcinha e o Maicon sorridentes, conversando com alguns adultos. Realmente ela ficou muito feliz, mas eu vou deixar vocês 2 conversando. Vou lá me despedir da pequena e vou até a outra escola buscar os meninos, porque já está ficando tarde. A Ana disse e me deu a mala da Marcinha. Obrigada, Ana. Dentro da mala, eu coloquei as roupas delas e também os pertences pessoais. Também tenho meu cartão. Caso a Marcinha precise de algo no final de semana, não hesitem em me ligar. E eu vou avisar a família acolhedora dela, que na segunda pela manhã a Marcinha virá para a escola com o Maicon, então eles só pegarão ela no final da aula. Ok, Ana, muito obrigada. A Ana se despediu da Salete e de mim, e foi para onde estava a Marcinha. Vocês leram o dossiê? A Salete me perguntou assim que a Ana se afastou de nós. Sim, nós lemos, e existem fortes indícios que a Marcinha é parente da avó da minha esposa. Você está falando sério, Lívia? Sim, eu estou, mas tinham algumas coisas no dossiê que não estavam claras. Tem um processo judicial que está em segredo de justiça. Sim, eu li isso. Depois que você foi embora, eu fui na secretaria e peguei a pasta da Marcinha, e enquanto você não me mandou a mensagem eu fiquei lendo o dossiê dela. Hoje à tarde a avó da Amy ia conversar com algumas pessoas no tribunal, e me parece que a conversa dela já surtiu efeito, afinal de contas a Marcinha está indo para a fazenda, por ordem judicial. Vocês entrarão na justiça por causa dela? Sim, nós iremos. Ainda não sei o que a senhora Elizabeth vai fazer, porque hoje à tarde eu não consegui falar com ela, mas assim que eu chegar em casa, provavelmente ela me contará o que ficou acertado. Se for algo que você possa contar, eu ficarei agradecida se você puder me manter informada. Mas é claro que eu posso te contar, afinal de contas você está se arriscando, porque pegou o dossiê e enviou para nós. Eu te devo essa. Eu só quero que a Marcinha se dê bem, e confesso que fiquei feliz por saber que ela pode ser parente da Amy. O sobrenome dela é o mesmo da irmã da avó da Amy. E a senhora Elizabeth, quando viu a foto da Marcinha, disse que a menina é muito parecida com a irmã dela. Mas e a irmã da senhora Elizabeth, o que ela achou disso tudo? Ela já é falecida. Eu lamento, mas e os filhos dela, não sabem nada sobre a origem da Marcinha? Nós não sabemos se a senhora Margaret teve filhos, ou o paradeiro deles. A senhora Elizabeth perdeu o contato com a irmã dela, quando elas ainda eram adolescentes. Bem, é uma longa história, mas eu terei prazer em te contar. Ei, mas por que nesse final de semana você não vai lá na fazenda? Você pode ir lá passar um tempo conosco. As irmãs da Amy estarão vindo para cá no final de semana, será legal ter você por lá.
No domingo à tarde eu posso passar lá. Ok, então eu te espero no domingo. E a Geórgia vai estar lá? Sim, ela vai. Legal. A Salete disse, e abriu um largo sorriso. E o marido dela também estará lá. Eu disse, mas não consegui segurar o meu riso, ao ver a decepção estampada no rosto dela. Desculpe, Salete, eu ser portadora de más notícias. Eu não sei o porquê, mas eu sempre me interesso pelas héteros. Ela disse revirando os olhos. Eu ri mais ainda. Meu celular tocou, e era a Amy. Bem, eu vou deixar você falando com a sua esposa. A Salete disse olhando para o visor do meu celular. E vou lá buscar o Michael e a Marcinha, porque pela empolgação dos dois, é capaz deles ficarem conversando com os professores até a meia-noite. Ok, Salete, obrigada. Eu disse e não demorou para eu atender o meu celular. Oi, Amy. Eu disse, atendendo a ligação. Geórgia Larsen. Assim que a Elizabeth terminou de nos contar sobre a conversa dela com a Sammy, eu fiquei bem curiosa para saber o resultado da entrega da ordem judicial no orfanato. E estava evidente o quanto a Elizabeth está emocionada com a possibilidade de finalmente conhecer a Marcinha. Um pouco mais tarde, o John se juntou à nossa conversa, e novamente a Elizabeth contou tudo que a Sammy tinha revelado a ela, desde a ida do oficial ao orfanato, até as novas informações do caso, reveladas pela Sammy. E assim como nós, John também ficou impactado ao saber que a Marcinha é órfã desde os 2 anos, devido a um acidente de carro fatal na Flórida, onde morreram os pais da menina. O John nos fez muitas perguntas sobre o fundo que financia os estudos da menina, mas não tínhamos respostas. Então ele ligou para o diretor financeiro da corporação Larsen e pediu para que ele consiga mais informações para nós, já que a advogada envolvida se recusou a revelar os nomes dos clientes dela. Creio que ao sabermos quem administra esse fundo, nos ajudará a entender quem está por trás disso tudo. O John nos disse, assim que ele terminou a ligação com o diretor da corporação Larsen. Comovido com a história que ouviu, o meu marido concordou comigo que realmente devemos adotar a menina, independente se ela for ou não herdeira da tia Margarete. A Elizabeth ficou feliz ao ouvir a decisão do filho dela. E confesso que eu tive que segurar a minha emoção, porque voltar a ser mãe nessa altura da minha vida é algo que realmente está me deixando muito feliz. Por mais que as minhas filhas já estejam criadas, mesmo assim, eu estou tão feliz e ansiosa como uma mãe de primeira viagem. E percebi que agora que já sabe de todos os fatos, o John também está bem empolgado por voltar a ser papai. Posso perceber o sorriso de canto de boca nos lábios dele. Veja só, Geórgia, minha querida, a essa altura do campeonato, e eu sendo vovô de 4 netos, e à espera de mais 5, confesso que eu nunca imaginei que eu teria a chance de ser pai novamente. Ele disse sem esconder o orgulho que estava sentindo. A Amy contou para ele e para Elizabeth a ligação que nós recebemos da Jolie. E a Jolie está enciumada, apesar dela dizer que não é ciúmes. Eu disse para eles, assim que a Amy terminou de contar sobre a ligação da Jolie. Nós achamos engraçada a atitude da Jolie, mas logo voltamos a fazer planos para segunda-feira, já que pretendemos entrar com os pedidos de guarda provisória e também iniciar o processo de adoção. Ainda estávamos falando sobre isso, quando a Elizabeth recebeu a ligação da assessoria da Sammy. Eles nos avisaram que a mulher responsável pelo orfanato já cumpriu o pedido judicial, e a Marcinha foi deixada aos cuidados da família que abriu o pedido judicial. Como assim a Marcinha ficou aos cuidados de alguém da nossa família? John perguntou com desconfiança, assim que a Elizabeth nos contou o que a assessoria da Sammy revelou para ela. Eles disseram que uma mulher de nome Lívia Larsen estava lá na escola, e como a monitora do orfanato já conhecia ela, então deixou a menina aos cuidados da Lívia. E essa ação foi presenciada pela professora Salete, que é uma das professoras da Marcinha.
Ao ouvir o nome da Salete, confesso que fiquei feliz por saber que ela está nos ajudando com essa situação. Realmente hoje era o dia da Lívia ir buscar o Maicon. A Amy disse olhando no relógio dela. E a essas horas já era para ela estar em casa. Pelo céu, será que aconteceu algo? Não sei, vovó, mas vou ligar agora para a Lívia. A Amy fez a ligação colocando o telefone no viva voz. A Lívia não demorou para atender a ligação. Oi, Amy. Onde você está, Lívia? Está tudo bem? Já é tarde e você ainda não chegou em casa. Está tudo bem, sim. Na verdade, não poderia estar melhor. Eu ainda estou na escola e tenho novidades. A Marcinha está com você? Sim, ela está, e essa é a novidade que eu ia te contar. Graças aos céus. Elizabeth disse baixo, mas eu pude ouvir. Olhei para ela e vi algumas lágrimas correndo pelos olhos dela. Tive que ser forte para também não chorar, ao ver o quanto a minha sogra estava emocionada. Olhei para o John, e percebi que ele também estava prestes a chorar. E ao ver o meu marido, eu não pude impedir que algumas lágrimas também corressem pelo meu rosto. O gabinete da juíza Sammy já avisou a vovó que a menina está com você, mas por que você está demorando para vir para casa? A Marcinha está tão feliz que vai passar o final de semana na fazenda, que ela e o Maicon estão contando para todos os professores. Ao ouvir o que a Lívia disse, um misto de emoções tomou conta de mim. Eu chorei e ri ao mesmo tempo. E percebi que a Elizabeth também sorriu, enquanto ela enxugava as lágrimas dela. Venham logo para casa porque a vovó Beth está ansiosa para conhecer a menina. Ok, eu vou me despedir dos professores, e então iremos embora. Eu vou pedir para Mercedes preparar algo gostoso para a menina comer. Elizabeth disse assim que a Amy desligou o telefone. Do que será que a menina gosta? Eu não faço a mínima ideia, mas ela é criança. Provavelmente ela goste de qualquer coisa que não seja saudável. Pode ser hambúrguer, pizza de vários sabores ou bolo de chocolate. E para a sobremesa vários sabores de sorvete. Os nossos netos adoram isso. O John disse sorridente. Vamos deixar o cardápio por conta da Mercedes, tenho certeza que ela saberá agradar a menina. Exatamente, a Mercedes saberá surpreender a menina. A Elizabeth disse levantando-se da cadeira dela. A propósito, os assessores da Sammy me orientaram a não falarmos em adoção com a Marcinha, pelo menos até termos a certeza que ela realmente não tem nenhum parente vivo. Eu me entristeci ao ouvir o que a Elizabeth falou. Um parente vivo da Marcinha impediria que nós pudéssemos adotar a menina. Eu fiquei pensando nisso, enquanto observei a Elizabeth indo para a cozinha, falar sobre o jantar dessa noite. Passando aqui para agradecer, porque tenho certeza que se você chegou até aqui, então você já deixou o like e já se inscreveu no canal, não é mesmo? Eu conto com você para ajudar o nosso canal a crescer, então deixa o like, se inscreve no canal e deixa o seu comentário. Tudo isso me ajudará a trazer mais histórias aqui para você. E olha que tem muita coisa boa vindo por aí, agora bora lá para mais história. Capítulo 23. Lívia Gonçalves Larsen. Assim que eu terminei a ligação com a Amy, a Salete trouxe o Maicon e a Marcinha até mim. Os dois vinham andando tão depressa e falando ao mesmo tempo, que dava para perceber a empolgação deles. Mãe, a Marcinha já contou para a professora de artes, para o tio da portaria, para a tia da cantina, e até para a moça da secretaria que ela vai para nossa casa. O Maicon disse assim que chegou perto de mim. A Marcinha me olhou na mesma hora. Não foi para todo mundo não, dona Lívia. Foi sim. Não foi. Foi quase. Eu ri ao ouvir os dois. Está bom vocês dois, agora vamos embora porque já está ficando tarde.
Nós nos despedimos da Salete, mas antes de ir embora, eu lembrei ela que a espero no domingo na fazenda. No caminho até o carro, eu percebi que a Marcinha olhava tudo com muita atenção. A estrada em frente à escola. As árvores do estacionamento. As outras famílias indo embora. O meu carro. Era como se ela estivesse tentando guardar cada detalhe daquele momento. E confesso que isso mexeu comigo. Percebi que para o Michael, andar até o carro depois da aula, não passava de mais um dia. Mas para Marcinha, talvez isso estivesse parecendo algo grandioso. Assim que chegamos perto do meu carro, eu abri a porta de trás, e os dois entraram. O Michael foi logo se ajeitando no banco, cheio de pressa. Já a Marcinha se sentou com muito cuidado, segurando a mochila da escola. Você pode colocar a mochila ao seu lado, querida. Tudo bem, Dona Lívia, eu gosto de deixar ela perto de mim. Ela respondeu com tanta delicadeza, que o meu coração apertou. Eu sorri para ela. Ela me sorriu de volta. Fechei a porta do carro, dei a volta no carro, entrei, e antes mesmo de ligar o motor eu ouvi a voz animada do Michael. Mamãe Lívia, amanhã eu vou ensinar a Marcinha a cavalgar. Olhei pelo retrovisor. A expressão dele era de quem já estava fazendo planos para todo final de semana. Ah, é? E você já decidiu isso sozinho? Já decidi, sim. Mas eu não decidi. O jeito indignada que a Marcinha respondeu para o Michael me fez segurar o riso. Uai, então decide agora. Não sei se é uma boa ideia, porque eu nunca cheguei perto de um cavalo de verdade. Como assim nunca chegou? Nunca vi um cavalo de verdade. Nem daqueles pequenininhos? Cavalo pequenininho ainda é cavalo Michael. Ao ouvir o que ela respondeu, eu não consegui segurar o meu riso. E o Michael ficou em silêncio por alguns segundos, pensando no que a Marcinha disse. É isso, é verdade. Liguei o carro e dirigi na direção da fazenda. Enquanto eu dirigia, continuei ouvindo a conversa dos dois. Mas você não precisa ter medo. Os cavalos lá de casa são legais. Como você sabe que eles vão me achar legal também? Porque você é legal. A resposta do Michael saiu tão espontânea, que os meus olhos encheram de lágrimas na mesma hora. Ainda bem que eu estava no banco da frente, e as crianças não podiam me ver. Tenho certeza que eu me emocionei porque ao ver que os dois se dão tão bem, cresce em mim a certeza que eu vou adotar a Marcinha. Mas e se o cavalo não souber disso? Aí eu conto pra ele. A Marcinha deu uma risadinha baixa. Michael, não é assim que funciona. Claro que é, mãe. O cavalo me conhece. Se eu falar que ela é minha amiga, ele vai entender. E se ele não entender? Aí eu repito. E se ele relinchar? Aí quer dizer que ele concordou. A Marcinha riu ao ouvir o que o Michael falou. Eu olhei pelo retrovisor, e vi que o rostinho dela estava iluminado. E aquilo me emocionou mais do que eu consigo explicar. Porque o sorriso dela me mostrou o quanto ela está feliz. Dona Lívia, e se eu cair do cavalo? Você não vai montar sozinha, querida. Eu posso ir junto. Não pode nada. Você também é criança. Mas eu sei cavalgar bem, mãe. Mas é melhor você ir sozinho no seu cavalo, e deixar que outra pessoa vá com a Marcinha. Não se preocupe, Marcinha. Quando você ver eu cavalgando, você vai ver que é só um cowboy. Você é engraçado, Michael. Eu sei. Você se acha muito. Não é me achar. É perceber a realidade. Pelos céus, o Michael é igualzinho a Amy. Eu murmurei baixo. O que foi, mãe? Nada não, meu filho. Só estou pensando em coisas que tenho que fazer no final de semana. E por um bom tempo, eu dirigi em silêncio, ouvindo a conversa dos dois. Dona Lívia.
A Marcinha me chamou quando já estávamos entrando na estrada, que dá acesso à fazenda. Oi, querida. Na fazenda tem muitos cavalos mesmo? Tem sim. Muito quantos? Olhei pelo retrovisor e vi os olhos dela arregalados esperando pela minha resposta. Tem bastante, querida. Alguns ficam mais perto das baias, outros nos piquetes. E também tem os que ficam correndo mais soltos em áreas maiores. Eles correm muito. Correm demais. E eles mordem? Só se você for uma cenoura. A Marcinha arregalou os olhos na hora e olhou para as próprias mãos. Eu não sou parecida com uma cenoura. Eu sei, Marcinha. Foi só uma brincadeira. Ainda bem. Eu comecei a rir. Dessa vez o Maicon também riu. E alguns segundos depois, a Marcinha entendeu melhor a piada e riu junto com a gente. Eu achei que o cavalo talvez confundisse. Não confunde não. Você está segura. A forma séria como ele disse aquilo, como se tivesse assumido a missão de proteger ela, me emocionou novamente. E além dos cavalos, você vai conhecer as vacas, as galinhas, o pomar, o lago. Vai ter muita coisa legal para você ver lá na fazenda. Marcinha lá em casa também tem botas de montar. Talvez alguma sirva em você. Eu nunca usei bota de montar. Então amanhã vai ser seu dia de virar cowgirl. Dona Lívia, se eu ficar com medo, eu posso só olhar os cavalos de longe. Claro que pode, meu amor. Você não vai fazer nada que não queira. Ela sorriu. Um sorriso pequeno dessa vez. Mas era um sorriso de alívio. Então eu acho que primeiro eu vou olhar de longe. E depois de perto. Talvez. E depois montar. Aí você já está sonhando demais. Eu ri de novo. E ali ouvindo os dois implicando um com o outro daquele jeito tão inocente, eu me peguei imaginando quantas conversas parecidas ainda poderão existir. Quantas voltas de carro do dois, comigo dirigindo. Quantos fins de tarde. Quantas briguinhas bobas. Quantos risos. E isso me deixou feliz. Tão feliz, que chegou a doer. Engoli meu choro em seco, e apertei o volante com mais força. Eu precisava me controlar. Não era a hora de chorar. Ou talvez fosse. Mas eu não queria assustar as crianças. Então apenas respirei fundo e continuei dirigindo. Dona Lívia. Oi, querida. A fazenda já está perto. Está sim, querida. Mais um pouquinho e a gente chega. Quando aparecer a cerca grande do lado esquerdo, é porque já está perto. E eu vou ver os cavalos da janela. Às vezes vê. E a bisa do Maicon vai estar lá? Ao ouvir aquilo, meu peito aqueceu. Vai sim, querida. E ela está muito animada para te conhecer. Eu estou um pouco nervosa. Não precisa. A bisa Beth é legal. Ela briga? Só quando precisa. E geralmente quando alguém apronta. Então se você não aprontar, está tudo certo. E você apronta? Às vezes. A estrada fez uma curva larga. E então logo adiante, apareceu a cerca branca. Um pouco depois chegamos no portal de entrada da fazenda. Eu diminuí a velocidade do carro e passei pelo portão, buzinando para os guardas que estavam na portaria de acesso. Olhei pelo retrovisor e vi que a Marcinha estava prestando atenção em tudo. Continuei dirigindo e então passamos ao lado dos campos abertos. E não demorou para que passássemos por algumas baias de cavalos. Diminuí ainda mais a velocidade do carro, passando bem devagar para que a Marcinha pudesse ver tudo. Já estava anoitecendo, mas ainda conseguimos ver alguns cavalos, porque a maioria deles,
os funcionários já tinham levado para pernoitarem nas cocheiras. Assim que vi que tínhamos uma boa visão dos cavalos, eu parei o carro e abri o vidro traseiro para que a Marcinha pudesse ver os animais. Uau! Foi tudo o que ela disse. Ficamos ali parados observando os animais. Ela fez algumas perguntas que o Maicon e eu respondemos. Dava para perceber o quanto ela estava encantada com o que ela estava vendo. Depois de algum tempo, eu voltei a dirigir. Passei pela rua onde ficam as casas dos funcionários, e mais alguns metros à frente, lá estava a casa grande. A luz do entardecer deixava tudo ainda mais bonito. Olhei pelo retrovisor. Os dois estavam colados na janela. A Marcinha com os olhos brilhando. O Maicon apontando e mostrando algo para ela. O meu coração se encheu tanto, que por um instante achei que não caberia dentro de mim. Chegamos, crianças. Eu disse com a voz embargada e com um sorriso que eu nem tentei esconder. Chegamos em casa, crianças. Eu repeti, e não sei o porquê, mas tive a certeza que eu ainda repetirei muito essa frase. Bettina Carter. Assim que eu soube que a Marcinha viria para a fazenda, eu terminei os meus afazeres na escola, e fui para a casa da senhora Elizabeth. Assim que eu cheguei na casa grande, a senhora Elizabeth estava na cozinha com a Mercedes e a Olivia. Elas estavam falando do cardápio para o jantar. Percebi que a senhora Elizabeth quer que esse final de semana seja perfeito para a menina, e o jantar será o toque inicial. Enquanto a Mercedes e a Olivia preparavam o jantar, a senhora Elizabeth ficou nos atualizando com tudo que a juíza Sammy já tinha descoberto sobre o caso da Marcinha. E confesso que eu me surpreendi ao perceber que o caso está andando a plenos vapores. E agora à noite os meus advogados expediram e protocolaram um pedido de guarda provisória da menina. Na segunda pela manhã, eles irão ao tribunal pedir urgência nos trâmites. A senhora Elizabeth disse, e eu percebi que ela está muito esperançosa em ter a menina por aqui. Mas Elizabeth, eu achei que seria a Georgia quem iria adotar a garotinha. Olivia, minha querida, a Sammy acha que nenhum juiz me dará a guarda definitiva da criança. Mas a guarda provisória é algo que talvez eles não neguem, por causa dos indícios de parentesco entre ela e eu. Assim que a senhora Elizabeth terminou de falar isso, a Georgia entrou apressada na cozinha. A Lívia chegou trazendo o Maicon e a Marcinha. Graças aos céus, ela está aqui. A senhora Elizabeth disse, e andou apressadamente na direção da sala. Jolie Larsen. Eu cheguei em casa ainda irritada com a conversa que tive com a minha mãe. E irritada em dobro com a Amy, porque se tem uma coisa que a minha irmã sabe fazer com perfeição, é me tirar do sério. Depois do jantar, Adele e eu estávamos no closet arrumando as malas, porque amanhã bem cedo ela e eu viajaremos para a Carolina do Norte. Enquanto eu colocava as roupas nas malas, Adele estava sentada em uma poltrona conferindo tudo o que eu estava fazendo. Ela segurava uma echarpe, como se estivesse avaliando se aquela peça tinha alguma utilidade na viagem do final de semana. Você não vai levar isso, né? Eu disse, olhando para a peça na mão dela. Eu sabia. Bastou eu pegar em alguma coisa, e a fiscal do setor de bagagens apareceu. Não começa, Adele. Ah, não? E quem começou foi você, contratando praticamente um hospital para ir atrás de mim numa viagem de 2 dias. Eu abri a mala maior sobre o puff, dobrei 2 vestidos dela e respirei fundo. Eu contratei uma equipe médica, não um hospital. Jolie, você alugou um jatinho com UTI móvel. Por segurança, minha cara. E você fala isso como se fosse normal. Para mim é normal. Exatamente, Jolie. Esse é o problema. Eu peguei uma nécessaire,
Comecei a separar os remédios e ouvi a Adele soltando aquele suspiro de quem já está pronta para me julgar. Meu amor, nós vamos passar um final de semana na fazenda da sua avó. Nós não vamos atravessar o deserto. Adele, você está grávida de quíntuplos. Você não precisa me lembrar disso, porque eu lembro disso a cada minuto, já que eles seguem ocupando todo o espaço da minha barriga. Então que bom que eu não preciso te lembrar. Pronto então, isso encerra a discussão. Não encerra não. Ao ouvir o que ela disse, eu fechei a necessaire com um pouco mais de força do que o necessário. Adele, eu só quero que você viaje com segurança. E que o final de semana seja perfeito. E eu só estou tentando fazer você entender, Jolie, que eu sou apenas uma mulher grávida, e não uma porcelana chinesa de valor histórico, que não pode ser quebrada. Você é mais valiosa que isso, Adele. Ela me olhou, tentando não rir. Você é ridícula, Jolie. Ridícula e te amo. Só quero a sua segurança. Você é controladora e paranoica. Sou apenas cuidadosa e apaixonada. Às vezes eu te odeio, Jolie. E eu sempre te amo, Adele. Ao ouvir o que eu disse, Adele riu. Eu peguei mais algumas roupas, coloquei na mala e fiquei em silêncio por alguns segundos. Eita, Jolie. Eita, o que, Adele? Eita, que esse seu silêncio não é silêncio normal. Com o que você está chateada? Não estou chateada com nada. Você está assim. Não estou. Está sim. Adele, por favor, não começa você também. Ah, então você está chateada com alguém, não é mesmo? É a Amy que fica pegando no meu pé, dizendo que eu estou com ciúmes, só porque a nossa mãe quer adotar uma criança. Eu contei rapidamente para ela, sobre a minha ligação para minha mãe, e assim que terminei o meu relato, a Adele soltou uma gargalhada alta, e depois levou a mão à barriga. Ai, Jolie, não me faz rir desse jeito. Não posso fazer força, senão as crianças vão nascer aqui mesmo. Está vendo? É por isso que eu contratei equipe médica. Jolie. O que foi? Você ficou mesmo chateada com essa história da sua mãe querer adotar a menina? Eu não fiquei chateada. Eu só acho tudo isso muito precipitado. Ah, tá bom. O que foi esse, ah, tá bom? Nada. Adele. Ok, Jolie, eu só acho engraçado você fingir que a sua implicância é racional. Eu cruzei os braços e olhei para ela. A minha implicância é totalmente racional. Claro que é, absolutamente racional. Tão racional quanto você ligar para sua mãe no meio da tarde para cobrar explicações como se ela estivesse fazendo algo ilegal. Eu não cobrei explicações. Eu só fui conversar com ela. Você foi emparedar a Geórgia, que eu te conheço. Eu não fui emparedar coisa nenhuma. Eu só queria entender o que estava acontecendo com ela e com o papai. Perguntar por que eles queriam adotar uma criança. Então eu liguei para a mamãe, pra gente conversar. E emparedar é uma palavra que é da Amy, não é sua. A Amy está certa, e você foi emparedar a Geórgia. Eu senti os meus olhos se estreitando. Você está do lado da Amy? Nesse ponto eu estou. Inacreditável isso. Eu disse voltando a arrumar as malas. Jolie, meu amor, olha para mim. Eu olhei para ela. Você está com ciúmes. Eu não estou com ciúmes. Está sim. Adele, eu sou uma mulher adulta. Eu não tenho ciúmes de uma criança de 8 anos que eu nem conheço. Puros ciúmes. Eu não respondi nada, e voltei a arrumar as nossas malas, porque eu não estou a fim de discutir com ela. Peguei um casaco da Adele, depois outro meu, e tentei me concentrar apenas na viagem. Mas Adele ainda não tinha terminado a nossa conversa. Você está com ciúmes porque a Geórgia chamou a menina para o final de semana. Você está com ciúmes porque a Amy te provocou. E você está com ciúmes porque no fundo sabe que vai achar a Marcinha uma gracinha e isso vai acabar com todo o seu discurso.
Eu não vou achar nada. Vai sim. Não vou. Vai sim, você vai se derreter toda pela menina. E eu não vou me surpreender, se ainda nesse final de semana, você já vai querer comprar um pônei para a menina. Adele, nós já temos cavalos demais naquela fazenda. Ela pode muito bem pegar qualquer cavalo que ela quiser, para brincar. Ah, então você admite que já está imaginando a menina convivendo na fazenda, tendo qualquer cavalo que ela quiser. Eu fechei a mala com força. Você faz isso de propósito. Sim, eu faço. Eu sabia. E quer saber de outra coisa? Eu acho adorável você ter ciúmes. Isso não é ciúmes. Isso não é adorável. Isso é ofensivo. Não é ofensivo. É fofo. Eu me recuso a ser fofa. Tarde demais. Você já é fofa. Eu fui até ela e a beijei. Ai, Jolie, você com ciúmes de uma menininha de 8 anos. É a coisa mais engraçada do mundo. Ela disse assim que terminamos de nos beijar. Bem, eu fico feliz em ser o entretenimento da noite. Você sempre é o meu entretenimento. Obrigada por saber, porque isso realmente fortalece o nosso casamento. Fortalece sim, principalmente porque eu estou certa. Adele riu de novo. Eu balancei a minha cabeça em negação. Primeiro porque a minha mãe resolveu adotar uma menina. Depois porque a Amy me chamou de bebê ciumento. E agora minha própria esposa, a mulher que deveria me defender, estava achando graça da minha indignação. Olhei para a mala, depois para Adele, e balancei a cabeça devagar. Ótimo, agora além de viajar com 5 bebês, uma equipe médica e um jatinho transformado em maternidade aérea, eu ainda vou para a fazenda ser julgada pela minha irmã e pela minha esposa, porque aparentemente todo mundo decidiu que eu estou com ciúmes de uma criança. Por que você está? Eu fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo. Abri os olhos outra vez. Olhei para ela, e a Adele estava sorrindo, e ao ver isso me fez chegar à única conclusão possível. Sou casada com uma mulher linda, inteligente, que eu amo, grávida de quíntuplos e completamente sem compromisso nenhum com a minha paz. Terminei de arrumar as malas, e fui para o banho, porque o que eu mais preciso agora é de uma boa noite de sono. Priscila Larsen. No início da noite, Lexa chegou em casa, trazendo com ela minha filha Alice. Depois da escola, as duas foram ao shopping, já que Lexa prometeu que iria comprar um game para minha filha. Depois do jantar, eu estava olhando para o espelho do quarto. Você acha que isso está exagerado? Não está. Lexa respondeu sem nem levantar os olhos do celular. Você nem olhou. Porque qualquer coisa que você vista vai parecer elegante. Isso foi um elogio? Foi sim. Lexa, eu tenho que confessar que estou preocupada. Com o quê? Com a possibilidade de que a gente chegue nessa festa e descubra que somos as pessoas mais velhas do lugar. Lexa finalmente levantou os olhos e me encarou. Prica, nós temos apenas 35 anos. Ela disse e riu da minha preocupação. Um pouco mais tarde, Lexa e eu chegamos na casa de show, no centro de Manhattan. A fila na entrada parecia uma passarela de moda. Lexa quer saber o que eu acho? Fala, Prica. Eu definitivamente estou velha demais para isso. Não começa, Prica. Hoje nós vamos nos divertir muito. Quando entramos na casa de show, o som era tão alto que eu senti o chão vibrar. Pelos céus! Eu gritei para Lexa. O que foi? Eu acho que perdi uns 5% da audição. Lexa começou a rir. Você acabou de entrar, Prica. Isso aqui é uma festa ou um teste de resistência sonora? Lexa se aproximou do meu ouvido para falar. Relaxa, Prica. O quê? Eu gritei porque não ouvi ela. Relaxa, Prica. Eu não consigo ouvir você. Lexa gargalhou.
Prica, nós estamos aqui há 2 minutos e você já está reclamando. Lexa não me deixou responder, e me puxou até o balcão do barman. Nós pegamos 2 bebidas e fomos para uma mesa no canto. Sabe o que é engraçado? Eu perguntei para ela, assim que nós nos sentamos. O quê? Quando eu tinha 20 anos, eu achava que sentar numa festa era coisa de gente velha. E agora? Agora eu acabei de descobrir que isso é um luxo. Lexa brindou comigo. A maturidade. Ao ouvido que dói. Eu disse ao encostar o meu copo no dela. Nós rimos. Lexa e eu ficamos conversando e observando a pista de dança cheia. A Martin está muito brava porque teve que sair cedo do trabalho? Ela me perguntou com curiosidade. Está muito. Ela parecia um pouco irritada quando eu cheguei na sua casa. Ela saiu da empresa antes do horário que ela é acostumada a sair. Para cuidar das crianças. Sim. Eu acho que ela não estava preparada para trocar uma reunião de negócios por 3 crianças correndo pela casa. Eu ri do que Alexa disse. Ela se chateou porque a Ada derrubou o suco 2 vezes no jantar. Eu vi. E o Ted chorou durante todo o jantar. Ele chorou por minha causa. Esse menino não pode me ver que ele começa a chorar. Eu acho engraçado. Não tem graça. Tem sim. Eu sou uma pessoa adorável. O Ted discorda. Lexa fez uma careta. Depois ela tomou um gole da bebida dela, e sorriu. Falando em crianças. O que foi? Eu preciso te contar sobre o passeio no shopping com a Alice. Ah não. Foi maravilhoso. Tenho medo do que eu vou ouvir. Nós fomos comprar um novo game de futebol. Porque a Ada destruiu o antigo, e o Ted babou e mordeu. Eu repeti o que a minha filha tinha contado mais cedo para Lexa. Exatamente. Lexa começou a rir. No meio da loja, Alice olhou para a vendedora e disse: Eu não aguento mais ter irmãos bebês. Eu ri alto. Ela fez isso. Sim, ela fez. Essa menina não tem filtro. Aí a vendedora deu corda para ela, e ficou conversando com Alice. Daí a sua filha começou a se queixar dos irmãos, e depois ela falou que preferia ter uma irmã mais velha. Uma irmã mais velha? Sim, foi o que ela disse. Será que ela queria trocar os irmãos? Basicamente sim. Acho que se a vendedora oferecesse uma bola, ela trocaria pela Ada e pelo Ted. Eu comecei a rir ao ouvir o que Alexa me contou. Alice é cruel. Eu quase prometi comprar uma irmã para ela. Não faça isso, Lexa. Mais uma criança. Eu não vou sobreviver. Eu ia procurar uma irmã na seção de eletrônicos. Nós 2 rimos alto, que a garota da mesa ao lado olhou para nós. Lexa e eu continuamos conversando, e a garota da mesa do lado veio até nós. Ela devia ter uns 20 anos. No máximo 21. Cabelo colorido. Olhar confiante. Ela olhou diretamente para mim. Oi. Eu olhei para ela. Oi. Eu falei, achando que ela deveria ter perdido alguma coisa perto de nós. Ela sorriu para mim. Você quer dançar? Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Então olhei para Lexa. Lexa estava com o rosto vermelho de tanto tentar segurar o riso. Acho que você confundiu a pessoa. A garota inclinou a cabeça. Não confundi não. Ela disse sorrindo. Eu gosto de mulheres elegantes. Lexa ficou ainda mais vermelha, e percebi que a qualquer momento ela vai começar a gargalhar. Eu fiquei completamente sem saber o que fazer. Desculpe, mas eu sou casada. Isso nunca impediu ninguém em Manhattan. Ela respondeu piscando. Lexa perdeu completamente o controle e começou a gargalhar. Obrigada pelo convite, querida. Eu disse tentando manter a compostura. Mas eu acho que estou velha demais para dançar. A garota riu. Ninguém é velho demais para dançar. Ela disse antes de voltar para a pista. Assim que ela saiu, Alexa bateu na mesa rindo. Prica, minha amiga. Não diga nada, Alexa. Você acabou de ser paquerada por uma garota de 20 anos.
Isso foi um acidente. Isso foi incrível. Isso foi constrangedor. Eu deveria ter filmado. Eu vou embora. Não vai não. Ela disse ainda rindo. Essa foi a melhor parte da noite. A melhor parte da noite seria estar dormindo. Você está oficialmente velha. E você também. Lexa levantou o copo. Então vamos brindar a isso. A quê? A nossa juventude que claramente foi embora. Eu bati meu copo no dela. E as festas onde a gente passa mais tempo sentada do que dançando. Eu falei e Alexa riu. E mesmo assim se diverte. Eu sorri, e olhei para a pista de dança e vi a garota olhando para mim. Assim que nossos olhares se cruzaram, ela riu, e eu sorri para ela. Talvez eu esteja velha para baladas. Mas nesse momento, sentada aqui, e rindo com a minha melhor amiga, eu tive certeza que algumas coisas valem a pena. E a idade é só um detalhe, quando a gente sabe dar valor ao que realmente importa. Me parece que estamos prestes a descobrir porque o passado da Marcinha parece tão conectado à família Larsen. Já o futuro dela segue incerto. A Lívia já não consegue negar o que sente, enquanto a Georgia está decidida a adotar a menina. Elizabeth ainda busca respostas no passado. E no próximo episódio, todos os Larsens estarão na fazenda. Se você está gostando dessa história cheia de emoção, mistério e representatividade lésbica, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal Jameson Books e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo dessa história, que está conquistando cada vez mais corações. E em breve eu te vejo no episódio 9. Beijos e até lá!